Ô Sérgio, eu queria que você comentasse comigo uma informação desta semana, informação de que encontraram indícios que Marte teve um clima propício ao surgimento da vida. Né? Isso aí. Hoje as notícias vão sendo acrescentadas, né? Agora é essa, surgimento da vida em Marte. O negócio é o seguinte, né? Existe um rover, né? Um rover é um jipinho, né? Ele é o tamanho de um Fusca, mais ou menos, e ele tá lá estudando uma cratera. Essa é uma imagem de Marte, né? É Marte? Isso aí é Marte. Acho que é Marte, Isso aí é um desenho, né? É uma renderização. Tem um rover lá em Marte chamado Curiosity, né? Ele pousou em 2012, acabou de completar 10 anos, né? Que ele tá trabalhando lá em Marte, 11 anos agora, aliás. Aliás, foi dia 5 de agosto que ele pousou. E ele foi mandado para quê, né? Então isso aí é até legal da gente falar. Marte tem uma história muito interessante, né? Marte, desde sempre, teve no imaginário das pessoas que pudesse ter vida em Marte. Desde sempre. Desde sempre. Primeiro que ele já era um planeta vermelho no céu, já chamava atenção pra caramba. Logo que os primeiros telescópios começaram a ficar melhorzinho, quando o pessoal apontava para Marte, essa é uma imagem do Curiosity lá, andando lá. O pessoal começou a ver uns risquinhos ali, começou a falar que aquilo lá era canal. Para você ter uma ideia, até 1965, que foi ontem, né, na nossa história, acreditava-se que Marte tinha floresta, água, oásis, rios e tudo mais. Quando a primeira sonda americana passou ali, a segunda, na verdade, a Mariner 9, quando ela passou, a Mariner 4, aliás, em 65, quando ela passou, ela fotografou só cratera, aquilo lá foi uma decepção. Poxa vida, desmontou tudo. E aí veio uma outra sonda, viu que tinha... Mas o pessoal ficava com aquilo, caramba. Não, às vezes a gente passou no lugar errado, entendeu? Continuaram pesquisando, aí viram que Marte teve coisa parecida com um rio e tudo mais, e continuou. Continuou essa coisa, cara, será que tem vida em Marte? Será que Marte tem vida, tal? E não sei o quê. A sonda Viking, né, quando ela pousou em Marte em 76, ela levou um experimento para procurar vida. Foi a primeira vez que a gente tentou procurar vida num lugar. E que é uma coisa muito interessante, até hoje os resultados são discutidos desse experimento. A gente não sabe se ela foi contaminada ou se ela encontrou. Vira e mexe, surge isso aí. Bem, mas não encontraram vida. E aí Marte parou. Ninguém mais falou de Marte. Ninguém mais. Aí o tempo passou até que em 1996, foi até na Globo, eu lembro direitinho como se fosse hoje. 20 anos depois. No Fantástico, apresentaram um meteorito que tinha um negócio que parecia uma minhoquinha. Um meteorito encontrado aqui na Antártica, o ALN 84001. Quando fizeram um corte, colocaram ele no microscópio, apareceu um negócio que parecia uma minhoquinha. Por causa disso, que depois viu que não era vida, não era nada, mas foi esse meteorito aí que fez voltar toda a exploração de Marte. Olha que coisa interessante. E aí pousamos o primeiro rover e tal, e aí em 2012 colocamos esse rover lá, que é o Curiosity. O Curiosity, ele não foi lá para procurar vida, isso é muito importante. Ele foi para procurar se Marte teve no passado, porque aí nesse meio tempo o pessoal falou, cara, vida atual não vai ter. Então vamos ver se Marte teve vida no passado. E aí o Curiosity, ele foi com a missão de descobrir se no passado Marte teve as condições favoráveis para a vida se desenvolver. Então é muita coisa até chegar à vida. E como que ele faz isso? Ele é um geólogo. Ele é um geólogo lá em Marte. Isso é que é legal pra caramba. Então o que ele faz? Ele estuda as rochas, e aí ele vê uma rocha, argila, por exemplo. Todo mundo sabe que a argila forma com água. Opa, beleza. Será que aquela água ali é uma água boa para a vida? Porque tem água que não serve para a vida. Aqui na Terra mesmo a gente tem lagos que são ultraácidos que quase não tem vida nenhuma. Descobriram que a água ali onde o Curiosity pousou era uma água boa para a vida. Opa, parece que tem as condições. E aí, até chegar nessa descoberta que foi anunciada essa semana, o que o rover descobriu? Todo mundo aqui já deve ter visto que depois que chove num lamaçal, assim, tá uma lama, depois que chove e seca, a lama cria umas fraturinhas. Ela fica toda quadradinha assim. Já viu isso, né? Sim. Fica daquele jeito. Então... Toda craquelada. Toda craquelada. Exatamente isso. Isso indica o quê? Que choveu e depois secou. Choveu e depois secou. Tá. Essa ciclicidade. Isso, para a vida, é muito importante. É muito importante.
para a vida se desenvolver, você não pode ter um negócio que fica só seco, um negócio que fica só com água. Você tem que ter esse ciclo, porque aí dá para a vida se desenvolver como a gente conhece. E o que o rover descobriu essa semana, num pedacinho do terreno lá, ele descobriu essas marquinhas. Esse craquelamento numa lama antiga de Marte, ele viu que é igualzinha que tem aqui na Terra. Então, com isso, a conclusão quer dizer que Marte, em algum momento do passado, mais ou menos há 3 bilhões de anos atrás, ele teve um ciclo de estações. Você tinha uma estação seca, como se fosse uma estação seca e uma chuvosa. Seca e uma chuvosa. E isso aí, para a vida, é sensacional. Então, é mais uma pecinha que ele colocou ali naquele monte de coisa. Ele já encontrou várias coisas e a dessa semana é mais uma pecinha que ele colocou ali. Então é legal pra caramba o trabalho que ele faz. Então, agora, Marte sempre produziu este fascínio, né? O planeta vermelho. Né? Aí veio a Guerra dos Mundos com Orson Welles, depois o outro Welles lá que falou no rádio, né? Agora,